Bom dia a todos, aqui estou para mais uma aula, mais um momento de reflexão, mais um diálogo filosófico. Mas antes de entrarmos na aula, que hoje vamos falar sobre Jacques Derrida, iremos falar sobre um assunto muito importante que é justamente a desconstrução em Jacques Derrida. Como é que é desenvolvida essa estratégia da desconstrução em Jacques Derrida? Hoje você vai ter uma aula para aprender sobre Jacques Derrida. Mas antes de entrarmos nesse assunto e de entrarmos na aula de hoje, eu quero convidar você a se focar nesta propaganda, nesta merchandise de um livro que eu escrevi. E sabes que eu sou teólogo também, além de ser filósofo, sou teólogo. Então tenho aqui alguns livros escritos na área da teologia. E este aqui é o Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Este livro é um livro todo especial para você adquirir. Adquira, entre em contato comigo e adquira a Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Muito bem. Vamos então para a aula de hoje. Quando falamos de Jacques Derrida, nós estamos falando de um filósofo que trabalha moralismo, ética, comportamento, língua, linguística, metalinguagem e dentro dessas áreas ele trabalha o desconstrucionismo, não é? Ele vai trabalhar no estruturalismo, mas procurando trabalhar dentro do contexto também do desconstrucionismo. Desde o final dos anos 60, tá? Desde o final do ano 60 até os meados da década de 80, a corrente mais criativa do pós-estruturalismo, tá? Denominou-se desconstrução. Então, o pós-estruturalismo ele inicia justamente com desconstrução, é conhecido, né, como desconstrução. A sua origem, ela, contudo, surge a partir da obra de um pensador e filósofo francês de origem argelina, tá? Que é o Jacques Derrida. E em 1966 é que Jacques Derrida começa a pensar e a projetar, tá? Todo esse seu pensamento revelando a correlação inerente do discurso filosófico, tá? E desmontando a distinção entre a filosofia e a literatura. A desconstrução questiona a distinção essencial à filosofia da linguagem, a linguística e a poética existente entre a linguagem objeto e a metalinguagem. Ah, dentro desta perspectiva, não sendo possível atingir um ponto exterior ao texto, a partir do qual se poderá dizer o seu último significado, ou seu significado último, toda metalinguagem é ainda e apenas texto. Quando nós expressamos uma leitura fenomenológica da hospitalidade em um outro lugar, como o desejo do outro, passamos, pois, agora para uma análise da hospitalidade como uma desconstrução do outro. Avançar com o conceito de desconstrução muitas das vezes insere-se numa estratégia de uma intervenção no quadro da metafísica ocidental que vai se colocar determinadamente nos traços da desconstrução. É algo interessante a nós pensarmos que a construção da metafísica, que foi inaugurada por Heidegger, tá? Que foi mais anunciada e propalada desde o século XIX por Karl Marx, e Nietzsche e Freud, é a partir dessas primeiras referências, dessa desconstrução, que se pode notar justamente o que? O funcionamento de uma lógica paradoxal, que se vai relacionar à natureza enigmática.
vocês têm que entender que Derrida ele norteia um pensamento a partir do pensamento de Heidegger, Marx, Nietzsche e Freud. Então, o projeto de Derrida, dentro da proposta da palavra desconstrução e da ação desconstruir, assinala uma operação de dentro para fora da metafísica ocidental. Ela vai articular duas impossibilidades: a de estar plenamente dentro ou inteiramente fora, a associação de uma desconstrução ao trabalho anárquico e técnico. Impossivelmente, ele vai surgir em algum momento analisando explicitamente e considerando como um modelo subterrâneo do qual vai derivar estratégias da tradução e da recepção da metáfora. É esta metáfora que nós consideramos até uma metáfora anárquica que emerge como um discurso do método, mas ela vai custar de uma dissensão das séries que, inclusive, vão lhe monitorar os efeitos e que, por sua vez, vão gerar uma minoração do estruturalismo. Uma desconstrução heideggeriana. Então, ele vai desconstruir a proposta da construção e do pensamento heideggeriano. A desconstrução, então, vai surgir no mesmo movimento com uma metáfora anárquica que trabalha a apropriação e a metáfora da destruição, que é um trabalho de nihilização. Pretendendo o quê? Pretendendo manter-se num estranho espaço intermédio. Justamente o espaço da lógica, dos suplementos, da desconstrução como hospitalidade, será justamente a desconstrução do acolhimento do outro. A desconstrução é uma abertura para se pensar o outro. A desconstrução é uma abertura do texto e da linguagem. E aí que começa a se pensar a hermenêutica a partir da linguagem e da desconstrução da linguagem. Então, Derrida, ele vai entender que a significação de um texto, dado como romance, ensaio, artigo, é um resultado da diferença entre as palavras usadas mais do que a referência às coisas que ela representa. A desconstrução, então, ela age a partir de uma diferença ativa. Ela trabalha no vazio, o sentido de cada uma das palavras, que se vão opor a uma forma análoga, tá? E uma significação diferencial, saussuriana e linguística. Para se salientar um caráter ativo dessa diferença, em vez do caráter passivo da diferença relativa, a um juiz até contingente do sujeito, Derrida vai propor o quê? O termo différence, que é um termo que combina a palavra différence, que é o particípio representativo do verbo diferer, ou différent. Assim, por outras palavras, segundo a concepção de Derrida, as diferentes significações de um texto, elas podem ser descobertas decompondo a estrutura da linguagem na qual esse texto foi redigido. Desta feita, Derrida ele está estimando que a desconstrução seja uma prática narrativa. Com efeito, o termo desconstrução ele vai aparecer pela primeira vez na obra De la Grammatologie, por influência de Heidegger. Derrida determina então uma tradução muito adequada dos termos Desconstruction e Abbau, na verdade, para propor uma tradução mais pertinente que a tradução clássica para a desconstrução. Então, a desconstrução não poderá definir-se porque os instrumentos que a permitem descrever encontram-se, por sua vez, no gesto. Tá?
E aí e o gesto que ele é de ordem desconstrutivo, e ele justamente vai surgir a partir de um método que se apresenta como o método da leitura, mas antes com uma sequência ordenada, que vai possuir regras, tá? E aí Derrida será precisamente a ideia de um conceito redutível ao método, que deve ser desconstruído. Então, o método e os métodos deverão sujeitar-se à desconstrução, considerando a desconstrução como método, justamente para supor que deixaria de lado uma atividade detalhada da leitura em favor de uma ideia generalizada da dita atividade. Se a desconstrução não é um método, tampouco vai se afirmar como um não método. Isto é, com a abertura ao jogo do livre e da livre subjetividade arbitrária do leitor-intérprete. No caso da desconstrução, ela é a mesma, é a exterioridade, dado que o vestígio produz os opostos, sendo deste fora irredutível enquanto se deslocaliza a mesma condição da possibilidade dos contrários. Então a descrição aparece como uma reinscrição da metafísica na fenomenologia, bem como uma tradução. Porém, segundo a nossa leitura, será o quê? Será justamente um ouvir a sua palavra. A desconstrução, então, será uma audição da palavra e uma reelaboração da palavra e uma desconstrução segundo a nossa posição de abrir e fechar o discurso e a linguagem. Então, a desconstrução não pode ser qualificada como uma interpretação, não sendo um método. Ela vai acolher uma espécie de liberdade interpretativa, que caracteriza-se pelo pensamento que se apoia na ausência de limitações metodológicas, mediante um recurso deixar de fora todo o rasto crítico do rigor e do rigorismo crítico. Então essa desconstrução não é uma escusa para a arbitrariedade crítica, mas sim uma estratégia de leitura que não pode ser identificada sem mais como a hermenêutica. Desta forma, então, a desconstrução será, de preferência, uma consideração sobre a virtualidade de toda significação, na qual não existe essências senão as previamente perfiladas no lugar da diferença. Então, insistamos sobre essa descrição, uma vez que a sua importância não é negligenciada. A desconstrução ela será adequadamente a tomada em consideração do contexto, sem o momento aspecto que será de toda a história real do mundo. Tá? Então a desconstrução é uma leitura que se consuma numa reescritura do texto. É uma desconstrução que será uma operação ativa sobre o texto, que não vai pretender se apropriar dos passos, dos sentidos e acompanhar todo o texto, emergindo da sua leitura. Então a desconstrução é uma releitura do mundo, enquanto realidade vai implicar uma transformação do conceito da realidade, ocupando-se de uma realidade que é mais real do que a própria realidade, sendo então um movimento em hiperdesconstrução, tem tanto no aspecto da hiperleitura quanto da hiperlinguagem. A desconstrução não é um ato ou uma operação, sustenta Derrida, de forma categórica, no sentido de não responder à estrutura psicológica tradicional de um sujeito que atua primeiro através da racionalidade e posteriormente sob o ímpeto da vontade. Tá? Então é naturalmente algo que não espera a deliberação da consciência e não correspondente a um sujeito, que se torna um sujeito individual ou coletivo, que tornaria a iniciativa dela e aplicaria um objeto a um texto.
Então, não é mais um ato do mundo natural ou de um ato intratextual. Enquanto que o primeiro se estrutura com base na presença e se encontra sujeito às categorias espaço-temporais, o ato da leitura desconstrutiva está impotente, dado que se procede de uma liberdade do significado, justamente dentro de um espaço da presença, do presente, do passado e do futuro, dentro de uma desconstrução que abraça concretamente o conceito de soberania. Segundo Derrida, porque vai necessitar não somente de um princípio de resistência, como também de uma força da resistência e da dissidência. Então, a desconstrução do conceito da soberania incondicional, ela é necessária e é por isso que nós encontramos aí o legado de uma teologia de a pouco secularizada. No caso mais notório, pertence à soberania dos Estados-nações. São um entre outros, visto que o valor da soberania se encontra hoje em plena decomposição. Mas é necessário velar para que essa desconstrução não se comprometa ou não o faça em demasia a reivindicação pela universidade e pela independência, ou seja, para uma certa e muito particular forma. De quê? Forma de soberania e de uma desconstrução, na verdade, uma revisão da soberania. Então é a soberania do outro e da palavra. Então a desconstrução não é simplesmente uma neutralização das oposições, como poderia parecer à primeira vista, ao primeiro olhar. De acordo com as premissas, naturalmente a desconstrução vai se tornar o quê? Um logocentrismo, como também até um fonocentrismo. Derrida afirma que desconstruir a oposição significa, num dado momento, inverter a hierarquia. E esquecer esta fase de inversão, então vai ser uma forma de ignorar a estrutura conflitual da oposição. Vai significar justamente passar demasiado depressa, sem se deter sobre a oposição anterior. Há uma neutralização que praticamente nós podemos considerar que ela vai deixar o campo anterior no seu estado a privar-se eficazmente de todo o meio para o interior. Então, essa característica da desconstrução revela um papel significativo na alteridade do processo. Derrida então vai indicar que a desconstrução será essencialmente substituível dentro de uma cadeia de substituições, justamente para frisar que a palavra desconstrução, de uma forma idêntica a outras, não possui mais valor do que lhe confere a sua inscrição. Então, numa cadeia de substituições até possíveis, vai se denominar o contexto a partir de uma pergunta, tá? Que é justamente uma ocasião sobre o tema da desconstrução, ou seja, como surge a desconstrução e a vivência poética. Ou seja, como que surge esse pensamento contaminado? Então a contaminação sempre está presente na desconstrução, como um fundamento que vai assinalar como um traço da união entre os conceitos de presença e ausência, tornando-se justamente insolúveis, mas não idênticos e não indiferentes a um e a uma relação ao outro. Então a contaminação será o leitmotiv da desconstrução. E essa desconstrução não é um projeto filosófico arbitrário de um autor. É antes o princípio de uma ruína, que faz parte de qualquer texto na sua letra, ou seja, ele age como um vírus inseminando para a origem o que demonstra e vai mostrar e vai apresentar qualquer edição textual ou institucional. Nesse sentido, a desconstrução não é uma crítica, nem uma crítica da crítica. Ela não supera os textos que falam, ela não é uma teoria,
uma vez que não sai dos textos e não desapruma, ela não é uma filosofia da filosofia. O que temos que entender e compreender e permitir aceitar que as desconstruções, como Derrida gostava de designar no plural, na pluralidade, elas não descreveriam um projeto ou um método, nem muito menos um sistema filosófico. Em contextos muito determinados, será um dos nomes possíveis até para designar por uma antonomasia o que ocorre ou deixa de ocorrer. E isto é uma certa deslocação que de fato é repetida regularmente e em um todo. Então, o lugar onde existe algo que nada vai determinar em cada texto, no âmbito do quê? Da experienciação da realidade social, histórica, econômica, técnica, militar. Então, uma desconstrução não é única. Ela acontece e produz em cada caso concreto como nossa análise. A desconstrução será um Zukunft, surge como um acontecimento que estará por vir. Está e será sempre um infier. Então, justamente, a desconstrução será um talvez, e ela vai surgir naturalmente como uma filosofia de um acontecimento. A desconstrução, então, esse é o acontecimento de uma realidade do texto e um acontecimento concreto que se torna aquele que chega. Então, a desconstrução, ela deve ser entendida precisamente como uma paralisia do trabalho negativo. Isto é, um contramovimento na orientação filosófica para controlar a direção que leva ao saber absoluto. Então, a desconstrução começa por inverter o valor de oposições negativas e exagerar o que sempre foi subestimado como neutralizador para essas oposições, sendo então elas movidas a criar novos conceitos e conceitos de vida, de morte, literatura, de textos, que vão se tornar escritos, produzidos, espectros de textos conquistados e formados de uma maneira desconstrutiva. Então, Derrida vai defender que a desconstrução vai se consistir numa deslocação repetida e regular. Uma deslocação que deve se entender no mesmo sentido daquela que é explicada a partir dos conceitos solidários, com o objetivo de desestabilizar a lógica da presença. Então, assim, a repetição indica novamente o vínculo da desconstrução com o concreto, singular e irrepetível, uma vez que esse processo volta a começar cada vez que se produz um encontro ou uma alteridade, até que nós podemos considerar que temos explicitado que o sentido do termo desconstrução, ele vai parecer estar sempre representando uma metodologia necessária e inevitável, quando vai se relacionar a partir do outro, ao olhar do outro para o texto. Então, essa desconstrução, ela se manifesta justamente como um acontecimento necessário e inevitável, que vai nos permitir relacionar-se com o outro a partir do que? De um relacionamento de acontecimento do outro. Então, essa hospitalidade implícita, um acolhimento do outro, uma hospitalidade que ela é construtiva a partir de uma desconstrução, ela apresenta uma diferença, bem como a própria hospitalidade. Ela se torna uma hospitalidade estranha, e a hospitalidade, no pensamento de Derrida, é a diferença do outro que está perante mim. Então, essa hospitalidade implica vários seres pessoais, existências de sujeitos dentro de um argumento. Então, Derrida vai afirmar que não será uma destruição, antes uma desestruturação, para desfazer algumas etapas estruturais do sistema, enquanto que indica também que vai no mesmo sentido desfazer uma edificação para ver como está constituída ou desconstruída. E outra coisa que nós temos que também
colocar em pauta para irmos já se encaminhando para a conclusão desta aula, que a dissentimentação do protocolo construtivo ela expressa uma deslocação do ponto de partida que justamente leva a descobrir os erros e contradições de um texto. E esse dissentimentar, naturalmente, vai se tornar a ação de determinar este aniquilamento, que em Derrida não vai se adaptar e nem vai se poder adaptar a partir de uma forma de destruição violenta, tornando-se assim uma característica da filosofia da presença. Desconstruir quer dizer inverter os níveis do explícito e do implícito num texto concreto, alterando as relações normais entre o texto e o contexto, na procura de suprimir a hegemonia da denominação aparentemente explícita em favor dos múltiplos rasgos do sentido que se encontram dispersos. A desconstrução, então, ela será uma hiperlógica do concreto e do singular, tendo em conta que a desconstrução se adapta a uma postura empirista, a um fruto de uma apresentação como acontecimento, a um processo ou uma fase que vai derrubar e desconstruir as categorias logocêntricas de um texto, ela pode começar justamente na realidade. Qualquer parte não existindo em começo com o absoluto. Então, Derrida, nesse sentido da desconstrução, ao dizer que a incisão